Fala galera, vou trazer para vocês a minha opinião da tão criticada gestão de futebol do presidente Pedrinho do Vasco da Gama. Vou trazer todos os dados e pesquisas que fiz não somente do Vasco, mas mostrando o valor gasto por Pedrinho e se algum outro clube do G12 trouxe algum outro atleta que deu certo pelo mesmo valor. Peço a vocês que curte e comenta no vídeo para chegar para mais pessoas. Então, galera, vamos lá. Eu fui pesquisar, né? Pesquisei no chat GPT, pesquisei no site do Vasco, pesquisei tudo na internet, né? Aqui os dados que eu estou trazendo é de jogador que pode trazer prejuízo ao clube, né? Que é valor de compra que foi definitivo e algum do clube dos 12, né, que como eu citei na abertura do vídeo, conseguiu trazer algum jogador por um valor inferior ou igual do que o Vasco pagou nos jogadores no qual eu estou trazendo, né, que foi compra diretamente. Quando o Pedrinho assume o Vasco em maio de 2024, ele traz o Jean David por 8 milhões de reais. Aqui eu coloco que ele não deu certo, e realmente não deu certo. E trouxe o Maxime Domingues por 12 milhões de reais, também não deu certo. No mesmo ano, o Fluminense contratou o Serna, em julho de 24, por 9 milhões e 700 mil reais. A contratação do Serna eu vejo que ele oscila, né? Chegou bem, já teve melhores momentos para o Fluminense. Então aqui é um jogador que eu trouxe, que nas minhas pesquisas apareceu, que foi um valor abaixo, por exemplo, do Maxime e acima do Jean Davi, né? Que o Fluminense conseguiu encontrar, efetuou a compra e acredito que se saiu melhor que os dois que o Vasco trouxe. E, na minha opinião, esses valores por futebol atual de hoje, no qual o clube briga para não cair, principalmente o Vasco, e no qual o futebol está muito caro, é difícil. É difícil, como o Pedrinho sempre falou desde quando ele assumiu, é que ele não traria prejuízo ao Vasco, mas também não deixaria de fazer contratação, faria a contratação no limite que o Vasco poderia fazer. E outra importante lembrar, esses valores o Vasco sempre foi comprando jogadores de parcelado. Então, por exemplo, se ele chegou em maio de 24, se ele chegou em 2024, provavelmente o Vasco deve ter começado a pagar só em 25, ou talvez só em 26. Isso aí eu não consegui buscar, né? Mesma coisa o Maxime. São jogadores que, na realidade, quando a gente fala na análise, ele é buscado por scouts, né, do clube, que às vezes estão se destacando em alguma liga, só que infelizmente, talvez aqui no Vasco, no futebol brasileiro, o atleta não conseguiu render. E, obviamente, as páginas, né, que aqui eu estou trazendo esse conteúdo mais para sobrepor as páginas, né? Porque infelizmente hoje as páginas que falam de clubes, falam de futebol em si, eles querem engajamento. Eu estou aqui para mostrar um trabalho no qual não é 100% aprovado, que é o do Pedrinho no Vasco, mas também não é igual pintam que o Vasco ele pode ser na bolha do Vasco, né? Falam que ele é o pior presidente da história, no qual faz um trabalho muito ruim no futebol, e esse é o meu intuito aqui no conteúdo. Na temporada 2025, o Vasco trouxe o Garré por 2,5 milhões de euros, que também não deu certo. Contando aí, já foi 3 jogadores, né? Que na gestão do Pedrinho vem e não dá certo. Vem o Nuno Moreira, que deu certo, muito certo na temporada 2025. Ajudou muito o Vasco, chegou jogando demais. Infelizmente, no ano de 2026, não está bem, não tá oscilando e está bem mal, mas em 2025 ele veio jogando muito, deu muito certo. O Lloyd também, 1,5 milhões de euros, também não deu certo. Logo saiu do Vasco, né? Não ficou por muito tempo. O Vasco trouxe o Andrés Gomes de 25 no primeiro momento por empréstimo e um valor de compra fixado em 4,5 milhões de euros.
deu certo, porém foi comprado somente em 2026. Foi como eu falei, provavelmente só deve começar a pagar em 2027, meio de 2026, porque até então ele veio como empréstimo e só foi iniciado a opção de compra, né? Adquiriu a opção de compra somente em 2026, que de acordo com algumas negociações que o Vasco tem feito, pagamento parcelado, muito parcelado lá para frente. O Cuesta, ele de primeiro momento foi um empréstimo de 750 mil euros e o Vasco pagou, e depois, para prorrogar, pagou mais 1,5 milhões de euros até dezembro desse ano, de 2026. Acredito que ele oscila também, né? Chegou, teve um momento muito bem e teve um momento muito bom, quer dizer, e ora é criticado, ora é elogiado. E no valor final, esse valor do empréstimo é abatido no valor de compra, mas pelo que eu tenho visto nas últimas notícias que o Vasco procura um zagueiro do lado direito, provavelmente o Vasco não vai efetuar a compra. Também trouxe o Robert Renan por empréstimo por 1 milhão de euros. Acredito que o Robert Renan deu certo e acredito que o Vasco tenta efetuar a compra dele no fim do empréstimo, né? Em 2025 que o Grêmio trouxe o Amuzu por 7,1 milhões de reais e o Inter trouxe o Carboneiro por empréstimo pagando 2,1 milhões de reais. Acredito que aqui o Vasco trouxe o Garré e o Lloyd e aqui o que não deu certo, e aqui o Grêmio conseguiu encontrar o Amuzu, que até um certo momento acredito que eu não acompanhei, sou sincero, trouxe por 7 milhões de reais, o Inter trouxe o Carboneiro por empréstimo, pagando 2 milhões de reais, e o valor de compra dele não entra nessa métrica, né, que eu botei. A minha pesquisa foi no valor que o Vasco gastou, que eu botei no valor do André Gomes, 4,5 milhões de euros, né? Então foi de 4,5 milhões de euros para baixo. E só apareceu o Grêmio trazendo o Amuzu por 7 milhões de reais, e o Carboneiro por empréstimo, né? Acredito que o Carboneiro deu mais certo, deu bastante certo lá no Internacional. Jogador muito rápido, bom, Dibra bem. Eu não coloquei 2026, por quê? Porque estamos no decorrer da temporada, o Vasco está em 19º. Foi uma janela de início do ano que não tivemos. Todo mundo que veio foi aprovado no meio da torcida, o Brenner, o Marino, o Spinelli, então, por ter eliminado o Vasco na Sul-Americana, todo mundo queria ele. E agora, no meio do ano, trouxe o Sousa também, que é unanimidade, e o Colidio também, que é muito bom jogador, que estava no River Plate. Como 2026 não terminou, eu trouxe aqui em 2024 o Vasco termina em 10º no Brasileirão e cai na semifinal da Copa do Brasil. E 2025 termina em 14º no Brasileiro e chega na final da Copa do Brasil. O que eu quero trazer nesse conteúdo de hoje é que o trabalho do Pedrinho não é totalmente ruim na parte de futebol. Outros jogadores que veio a custo zero, que a custo zero não onera o clube para frente, o Vasco não acaba sendo onerado, né? Não tem prejuízo. Esses que não deram certo são valores que realmente é difícil de trazer para que venha um jogador já dando certo. A gente vê o Cruzeiro pagando 25 milhões de euros, a gente vê Palmeiras pagando 25 milhões de euros em áreas, Cruzeiro em Gerson, Flamengo nem se fala, e muito mais outro. O Fluminense mesmo, que em 2024 contratou o Serra. Esse ano trouxe o atacante por 10 milhões de dólares, se eu não me engano. Então o futebol tá caro, tá difícil. E o que o Pedrinho sempre informou, né, nas coletivas que ele deu, que o Vasco, que ele tentaria muitos jogadores com opção de compra, por empréstimo, jogador livre, e é assim o que ele tem feito, pelo menos até a temporada 2025. Agora, em 2026, foi porque a compra praticamente já está
vinculada, né, com o Marcos Faria Lamáquia, que é o único até então que quer comprar o Vasco, né, que se mostrou disponível a comprar o Vasco, e com um aval, com certeza, de financeiro já do futuro comprador do Vasco. A minha, o meu final aqui no vídeo é que eu acredito que não foi um trabalho 100%, mas não acredito que tenha sido o pior trabalho da história do Vasco, mas acredito que seja uns 60%, como eu trouxe aqui, Janda, Davi, Maxime, Garré, jogador que investiu o dinheiro, não deu certo. E no mesmo ano o Fluminense contratou o Serna, que até então está no clube e oscila, mas vai bem em muitos jogos. E na temporada 2025 o Grêmio trouxe o Amuso por um valor inferior e o Inter trouxe o Garboneiro, né? Então, por essas ocasiões, eu acredito que o poderia ter feito um trabalho melhor. Então, eu jogo aí aposto em 50%, 60% no trabalho do Pedrinho na frente do futebol do Vasco. Então é isso, galera. Esse é o conteúdo que eu quis trazer. Espero que goste. Deixa o like aí, curta, compartilha, deixa o seu comentário do que tu acha desse vídeo, do que se você concorda, se você discorda. E trarei mais conteúdo no canal aí em breve. É isso, galera. Tamo junto.